O contínuo curricular traz a possibilidade da progressão continuada. E o que seria essa progressão continuada? A gente também já conhece. A progressão continuada é uma forma de tornar possível a continuidade do estudante na série seguinte, sem a ruptura do resultado final, que atribui aprovação e reprovação. Para o contínuo curricular, é necessário que se pense que não é uma questão de aprovar ou de reprovar, é uma questão de oportunizar a continuidade. É uma questão de pensar que esse estudante, que essa criança, que esse jovem, que esse adulto, pensar em reprová-lo sem que a gente tenha garantido que lhe é de direito, é algo que precisa ser refletido com muito cuidado. Pensar em aprová-lo sem a consciência de que ele desenvolveu todas as habilidades propostas para aquele ano que ele está matriculado, também é algo a ser pensado com muito cuidado. Por isso que o contínuo traz a possibilidade de continuar a possibilidade de resgatar esse aluno, de ativar a busca ativa, de continuar trabalhando com ele toda a proposta curricular que não foi possível consolidar em 2020. Então, a progressão continuada não tem a conotação de aprovação automática, nem tem a conotação de passar de qualquer jeito. Existe a conotação de pensar na oportunidade de que esse estudante continue. E aí leva em consideração dois aspectos muito importantes de todo esse processo. Primeiro, não permitir que o estudante pague a conta da pandemia com a reprovação e o retrocesso de um ano. E segundo, valorizar todo o trabalho de resiliência, de reinvenção, de criatividade, de disposição que os nossos professores tiveram ao longo do ano de 2020, oportunizando o ensino não presencial, oportunizando atividades remotas, se reinventando, e aí, se o contínuo curricular não fosse algo pensado, no final do ano ele iria passar para a secretaria um resultado que não ia condizer com todo o esforço que ele depositou em 2020. Tanto trabalho, tanta resiliência, tanta reinvenção, tanta coisa boa que conseguiu desenvolver com tanto sacrifício, com tanto empenho, e aí na sua turma de 50 estudantes ele iria entregar para a secretaria da escola um resultado de 10 aprovações e de 40 reprovação, por motivos que não tinham como ser justificado em período de pandemia. Então, é um olhar diferenciado, onde a gente evita esse resultado final, como se 2020 fosse um ano comum. Foram constatadas 800 horas cumpridas, a gente conseguiu validar o ano encerra e aqui a gente fecha. Passa a régua, está aqui o saldo. Tantos aprovados, tantos reprovados, tantos abandonos. Gente, isso em tempos normais já é toda uma luta nossa. Imagine numa pandemia. Então, não é uma questão de aprovar sem critério, nem uma questão de permitir a reprovação sem ter ofertado o que lhe é de direito. É uma questão de que, nos registros, que a gente, infelizmente ou felizmente, não tem como abrir mão deles, né? Alguém me perguntou, então quer dizer que se a gente institui o contínuo curricular na nossa rede, então lá nos diários de classe a gente não vai mais colocar nota. Já que tem a progressão continuada, a avaliação é qualitativa, e a gente vai informar apenas em que estágio da aprendizagem o estudante se encontra. É assim? Não, gente. Essa não é a perspectiva, não é sobre isso. Tanto é que esse é um momento excepcional. Esse é um momento em que a gente pensou o contínuo curricular para esses 2 anos. Nós não temos a intenção de mudar a nossa forma de oferta. Por isso que não há a intenção de mudar os nossos registros. Não há a intenção de modificar qual a oferta que está sendo adotada pela rede lá no registro do Educacenso, lá nas informações do Educacenso. Esse aspecto continua como fizemos em tempos normais. Porém, esse registro precisa estar em congruência, precisa refletir o que a gente decidiu fazer como proposta pedagógica.
Se nós pensamos, sentamos e decidimos, olha, gente, 2020 não é um ano comum. A gente não pode pensar a consolidação, o resultado final, como se fosse um ano normal, que a gente pôde ofertar tudo que é direito do estudante, que a gente pôde promover todas as avaliações de maneira correta, que a gente pôde garantir que todo o ensinamento, que todo o conhecimento foram entregues a todos os estudantes, que todo mundo teve interação. Então, a gente não pode garantir isso, não pode olhar 2020 como um ano comum. Então, consequentemente, esses registros eles irão acontecer como se o ano fosse comum. Porém, eles precisam refletir essa nossa decisão. A gente não tem como reprovar sem ter ofertado o que lhe é de direito. Mas lá no registro a gente vai precisar manter a aprovação como forma de garantir a continuidade do estudante em sua vida escolar e garantir que o processo de viabilização e estrutura, principalmente de recurso, continue sendo mantido. Então, uma coisa é o que vai estar nos registros, outra coisa é o que nós estamos pensando em oferecer aos nossos estudantes. Então, eles não brigam, eles se complementam e eles precisam estar alinhados. Então, eu só queria esclarecer que a progressão continuada não é a aprovação automática, é a oportunidade da continuidade por esse estudante e a valorização de todo o trabalho do professor com quem ele pôde alcançar e com as ferramentas que ele pôde realizar essas primeiras 800 horas desse ciclo emergencial. Então, o ano letivo se conclui, sim, 2020 precisa ser registrado, ser concluído, ser informado no censo, porque a viabilização da educação ela precisa se fazer. Mas nós precisamos entender que a proposta pedagógica pensada lá em janeiro de 2020, ela não foi concluída, ela não foi ofertada, nem tinha como. Porque não foi uma questão de opção, foi uma questão de viver essa pandemia com o que a gente pôde. E nós estamos muito, muito felizes com tudo que a gente conseguiu fazer. Mas é preciso entender que não foi possível entregar para os nossos estudantes tudo que lhes era de direito. Então, por isso que não cabe na nossa concepção de contínuo curricular essa questão de aprovar ou reprovar. É uma situação que leva a promover o continuar.